quero falar com vocês exatamente sobre isso. Na nossa caminhada cristã, uma das coisas mais importantes que nós devemos entender é como nós nos relacionarmos com as pessoas. Existe uma ferramenta que Jesus usava em todo o seu ministério. Jesus, ele caminhou sobre a terra. Jesus, ele teve contato com as pessoas. E ele tinha uma ferramenta que ele usou, que era discernir os relacionamentos. Eu acho que todo mundo entende aqui que Deus, ele não criou a gente para andar sozinho. Quando Deus, ele cria Adão, ali ele passa a função para Adão, o trabalho que ele deveria exercer ali no jardim. Jesus começou a ver aquilo, ele viu que era tudo bom, porém, ele viu que faltava uma coisa. Ele não queria que Adão andasse sozinho. E aqui a gente não está falando apenas do relacionamento matrimonial que a gente está falando. Não era porque Adão estava vendo todos os parzinhos, os bichinhos, ele estava sem, mas a respeito de você caminhar com alguém. Jesus, na sua trajetória aqui na terra, Jesus, ele tinha contato com as pessoas, ele tinha relacionamento com as pessoas. Só que a gente vai entender que Jesus, ele tinha diferentes graus de contato com as pessoas, né? Jesus, ele tocava com as pessoas se achegavam a Cristo, mas a maneira que Jesus, ele lidava com essas pessoas era em diferentes níveis. E é isso que a gente vai falar nessa noite. Uma coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de relacionamento, que tão importante quanto a nossa direção, nossa caminhada cristã, é com quem nós estamos ao lado, né? Nós não fomos chamados para andar sozinhos. Às vezes tem pessoas, né, que resolvem ser antissocial, se afastar, caminhar sozinho, mas nunca foi propósito de Deus. Quando a gente entende o conceito de nós caminharmos como igreja, é um projeto de nós caminharmos junto com algumas pessoas, né? Você ficar sozinho, você ficar afastado no seu canto, é praticamente igual se esconder numa caverna, né? A gente estava brincando antes de começar o culto aqui, conversando com os meninos. Quem vive na caverna é o Batman, né? Deus não chamou para ser o Batman, né? Batman, eu não tenho amigos. Mas Deus, ele nos entregou essas ferramentas para discernirmos. Sabe, amados, nós não podemos nos relacionarmos com as pessoas de qualquer forma. E nós vamos ver aqui como Jesus se relacionou com essas pessoas em diferentes níveis de acesso e de entrega. Então vamos falar sobre o primeiro nível, que está em João 6,2. Passei ali para o José, vou colocar para vocês. Que é o primeiro nível que a gente vê que Jesus, ele caminhava, que era a multidão. Fale comigo, multidão. Multidão. A multidão, para simplificar nos dias atuais, é o que seriam os nossos conhecidos. Vamos ler ali. Uma grande multidão seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Então Jesus, ele estava caminhando, começou o seu ministério, ele estava ali, e as pessoas ouviam falar sobre Jesus, ouviam falar que Jesus curava, ouviam falar que Jesus estava libertando, que Jesus tinha uma palavra de vida. E às vezes por curiosidade, ou mesmo pela motivação das pessoas elas quererem receber algo de Jesus, elas se aproximavam. Eu fico imaginando o seguinte diálogo, né? A pessoa, ela chega em casa, chega, ô mãe, você não sabe quem eu vi ali na praça que estava pregando, estava curando umas pessoas lá, uns negócios bem doidos lá. Você lembra daquele marceneiro que fez móveis da sua cozinha? O filho da Dona Maria? Exatamente ele, né? E aquilo aguçava a curiosidade das pessoas. Quando a gente fala de multidão, a gente está falando de conhecidos, a multidão chegava até Jesus para receber cura, para receber uma libertação, para ser tocados. Eles também queriam receber o pão, eles também queriam receber o peixe. E quando a gente fala desse nível de relacionamento, ele é sustentado apenas pela expectativa que as pessoas tinham de Jesus. Então as pessoas se aproximavam de Jesus, e o nível de relacionamento que Jesus tinha, tocava aquelas pessoas, as pessoas saíam dali, iam embora e acabavam. Jesus, ele não ficava sabendo a mais da vida das pessoas. E as pessoas também, elas não se permitiam ter um relacionamento mais profundo de Jesus, a ponto de Jesus começar a conhecer mais elas e transformar. Então esse é o nível de relacionamento mais raso que tem. São os nossos conhecidos que a gente encontra no dia a dia. E às vezes Deus vai colocar pessoas nas nossas vidas, no nosso caminho. Pessoas que só vão passar, talvez é a pessoa que se conheça, tal pessoa que eu vejo sempre.
mas talvez o máximo que ela saiba de você é com quem você mora, você é filho de quem, o que você faz, talvez. É um relacionamento raso. As pessoas eram tocadas por Jesus e iam para casa. Elas são movidas por curiosidade e interesse. Só que o grande problema desse nível de relacionamento, que ele é levado exclusivamente pela expectativa, que da mesma maneira que as pessoas viam Jesus, elas se animavam, queriam estar pelo que Jesus fazia, elas se sentiam incomodadas com Jesus. A Bíblia conta que quando Jesus ele entrou em Jerusalém, ele foi recebido por essa grande multidão que gritava Hosana, Hosana. Essa mesma multidão que gritava Hosana, dias depois ela estava gritando crucifica-o diante de Pôncio Pilatos. Então esse nível de relacionamento é movido pela expectativa. A partir do momento que você não atende a expectativa que a pessoa tem, ela se afasta. É um relacionamento baseado apenas no interesse do que se pode proporcionar. Não estou falando que é errado, Deus vai colocar pessoas, e muitas vezes você vai tocar a vida das pessoas pelo que você tem, pelo brilho que você tem da luz de Jesus. Assim como Jesus tocava as pessoas, porque era o ministério de Jesus tocar as pessoas. Então, esse é o primeiro nível, que são os conhecidos, e está falando da multidão. Daí a gente vê que Jesus também se relacionava a pessoas a um outro nível. Vou pedir já para abrir em Lucas 10:1. Agora a gente vai falar o próximo nível de relacionamento, que eram os seguidores de Jesus, os 70. Fala assim, seguidores. A gente falou de multidão, primeiro nível, que é o nível mais raso. Agora a gente está falando de seguidores. Seguidores são os colegas que a gente encontra no dia a dia. Então diz ali, depois disso o Senhor escolheu mais 72 de seus seguidores, e os enviou de 2 em 2, a fim que fosse diante dele para a cidade e o lugar onde ele tinha de ir. Não sei se você sabia, mas além dos 12 que a gente conhece, né, que o pessoal tem até em pintura, tinham 70 seguidores que primeiramente faziam parte dessa multidão, mas elas entraram num novo nível de relacionamento. Elas não queriam encontrar Jesus e ir embora para casa. Elas tinham o interesse de seguir o mesmo caminho de Jesus. A Bíblia diz que ali 72 pessoas, tem umas versões que falam 70 pessoas, eles resolveram caminhar próximos a Jesus. Se a gente for comparar nosso dia a dia, seriam semelhantes aos colegas, porque eles são unidos por um propósito. Você lá no teu serviço, as pessoas que chegam lá, elas vão para o teu serviço por causa de você, por causa das outras pessoas? Não. É por causa de um propósito. Há uma missão ali que é ir trabalhar, ganhar o dinheiro dele, salário. Se é rompido esse vínculo trabalhista, a salvo que você depois desenvolva um relacionamento melhor, talvez você nunca mais veja a pessoa, nunca mais saiba. Então a gente tinha 70 seguidores. Esse vínculo, ele entregou coisas a mais. Essas 70 pessoas, esses colegas, tinham uma vivência maior com Cristo. Então quando Jesus ia para uma cidade para outra, eles começaram a seguir Jesus, e elas estavam ali com Jesus. Só que o vínculo que elas tinham não era um vínculo de intimidade, de relacionamento. Era um vínculo que se devia exclusivamente por causa da direção que estavam indo. Vou dar um exemplo. Quando você pega um ônibus, você está indo para o ônibus, as pessoas estão indo na mesma direção que você, precisa ir para o trajeto, só que quando chega o ponto de elas descerem, elas descem, né? Então, esse vínculo dos colegas é um vínculo que ele pode até saber um pouco de você. Se está lá no serviço, talvez ele saiba um pouco sobre sua família, um pouco do que você gosta, só que no dia a dia você não se aprofunda mais. Também você tem que tomar cuidado, você não deve abrir o seu coração, você não deve dar acesso à sua vida a qualquer pessoa. Então é exclusivamente pelo propósito. E o grande problema que quando a gente se relaciona com alguém nesse nível, é que a partir do momento que Jesus ele estava ali, a Bíblia diz que Jesus ele fez um sermão muito duro, que foi o sermão do monte. Jesus ele resolveu colocar um filtro ali e pensar, quem está comigo aqui? Vamos ver quem está fechamento comigo aqui. Jesus ele falou, negue-se a si mesmo, palavras muito duras,
A Bíblia conta, relata que esses seguidores começaram a se dispersar, começaram a ir embora, doeu o coração. É quando você está num relacionamento que a partir do momento você é obrigado a falar coisas que incomodam aquela pessoa, ou que talvez ofenda aquela pessoa, a pessoa não resiste, ela resolve se afastar. E Jesus continuou no relato ali, após 70 começar a se dispersar, Jesus pergunta para os 12, e vocês? Para onde vocês vão também? Vão nos abandonar? E eles falam, para onde iremos, né? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Quando a gente está falando desses 70 seguidores, talvez eles já tenham entendido um pouco do propósito que é caminhar com você, só que ainda eles não têm um vínculo de aliança. É por isso que eles não entendem o propósito. A partir do momento que eles são obrigados a deixar algumas coisas por causa da aliança, esse relacionamento ele não resiste. Ele não passa pela prova do confronto, porque está unicamente baseado na conveniência do propósito. Isso aqui, às vezes pode acontecer um exemplo bem simples, né? Que é o exemplo do trabalho na igreja. Às vezes vai acontecer de alguém chegar aqui na igreja, começar a caminhar com a gente, com propósito, talvez ela se envolva em algum ministério, ela vai estar ali envolvida por causa da missão, mas talvez ela não tenha um vínculo com a gente, né? Então, ela está exclusivamente cercada por causa da conveniência. Agora vamos falar do próximo vínculo, né? Que nós vamos falar sobre os 12. Repita comigo, os 12. Os 12. Os 12, a gente pode falar claramente que eles são os nossos amigos. Abra lá em João 15, a partir do versículo 14. João 15, versículo 14. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu mando. Pode ler o versículo 15. E eu não chamo mais vocês de empregados. Algumas versões falam de servos. Os empregados não sabem o que seu patrão faz. Mas eu chamo vocês de amigo, pois tenho dito a vocês tudo que ouvi do Pai. Aqui a gente vê que o nível do relacionamento de Jesus se afunila ainda mais. Aqui já posso falar que existe um vínculo, existe uma aliança, que a partir desse momento, que a gente chega nesse nível, a gente começa a revelar quem a gente realmente é. Alguém que já viu ou conhece alguém que talvez não tenha vínculos de amizades de grande data? As pessoas às vezes ficam trocando de amizade de uma, duas, tem umas 2, 3 vezes por mês ela tem um novo best, né? Olha aqui. Gente, é um sinal de alerta muito grande, a pessoa não consegue gerar vínculo. Porque quando a gente está falando de um vínculo mais profundo, é porque existem algumas responsabilidades. E quando a gente começa a ter a convivência, essa convivência, ela vai gerar intimidade. E quando gera intimidade, a gente não consegue mais manter as máscaras. Daquele lado bonitinho do João, que todo mundo conhece, legal, gente boa. Ele começa a conhecer o dia que ele está de cara virada, está mal-humorado. Às vezes dá uma resposta atravessada. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem gerar um relacionamento profundo. Porque isso exige que a gente revele quem realmente a gente é. Tem pessoas que elas não querem se envolver nesse ponto. É por isso que elas ficam trocando de amizade o tempo todo. Quando a gente está falando desses 12, é um nível que nós damos acesso às nossas vidas. Às nossa rotina, aos nossos afazeres, que gostamos. Ali Jesus, diferente dos 70 que só caminhavam ao lado de Jesus. Os 70, os colegas caminhavam, nós vemos aqui que os 12, os amigos, eles caminhavam junto com Jesus. Então ali eles tinham tempo de mesa, ali eles dormiam juntos, ali eles passavam as situações juntos. E aqui Jesus ele começa a revelar muito mais profundamente, porque a gente vê na história, quando Jesus ele falava por parábolas para a multidão, acabava e os discípulos perguntavam: mestre, mas o que você quis dizer com isso? Daí vinha a revelação que Jesus tinha. Então ali Jesus falava com clareza, Jesus revelava os seus sonhos, ali ele manifestava quem ele era. Existia, e aí começa a existir uma troca que é de via dupla. Enquanto na multidão, as pessoas que chegavam a Jesus eram tocadas por Jesus, só que não tinham o relacionamento de Jesus recebendo delas.
dos discípulos também, os seguidores também, chegavam, aqui a gente chega em uma exigência que demanda das duas partes, né? Uma amizade que só tem essa troca unilateral, ela não é uma amizade saudável, né? Então quando a gente chega nesse nível de relacionamento com Cristo, da mesma forma que a gente vai receber Jesus, Ele vai exigir que nós entregamos alguma coisa, né? E uma das características maiores que tem desse nível de amizade, de amigos, é que nós precisamos dedicar tempo para Ele. Nenhuma amizade, ela resiste se não tiver o empenho de tempo, né? Eu não sei se vocês sabem, a coisa mais preciosa que eu e você nós temos, o ativo mais precioso é o tempo. Porque qualquer recurso material que a gente tenha, dinheiro, carro, eu posso dar para qualquer pessoa aqui, eu posso perder ali, se eu correr atrás, eu consigo recuperar. Mas vocês já viram alguém aqui recuperar tempo? Voltar. Então o ativo mais precioso que nós temos é o tempo. Quando nós dedicamos tempo no relacionamento, a gente está dando o que tem mais precioso. É por isso que é muito importante nós termos esse discernimento a que nível nós estamos entregando para as pessoas, para quem Ele está abrindo nosso coração, a que nível de envolvimento nós estamos entregando. Só que nesse nível de relacionamento, ele tem uma questão que acaba barrando ele. A gente vê a história ali, quando Jesus ele é crucificado. Então os guardas levam Jesus para ser crucificado, e ali ele é julgado primeiramente no sinédrio. A Bíblia conta que os discípulos, os 12, estavam seguindo eles de longe, e algumas pessoas reconheceram esses 12. A Bíblia diz que eles falaram: ei, não é você seguidor dele? Não é você amigo dele? A Bíblia diz que Pedro falou: não, você está me confundindo. Eu até andava um pouco com ele, mas não era amigo dele. E às vezes nós passamos por esse confronto, que esse nível de amizade, ele vai até o momento que a gente tem que se comprometer por ela. Até o momento que talvez você tenha que dedicar um tempo, que talvez você tenha que priorizar o seu amigo para socorrer ele, ou talvez você tenha que comprometer um recurso, talvez para salvar ele, ou às vezes até mesmo a tua reputação. E a gente fala: não, cada um com o seu problema, né? E esse é o nível que a gente vê, que quando eles foram confrontados, essa amizade não quis se comprometer, né? Porque eles teriam que sair da zona de conforto e se comprometer. Agora a gente vai falar de um nível acima desse daí. Vamos abrir no Evangelho de Marcos 5,37. A gente já falou de multidão, a gente já falou dos seguidores, a gente já falou dos 12, e aqui a gente vai falar dos 3, que seriam os melhores amigos. Repita comigo: os 3. Os 3. Ali em Marcos 5,37. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, ninguém mais. Então Jesus tinha 12 amigos, Jesus escolheu-os, eles dormiam com eles se alimentavam, tinham tempo de mesa, eles viam os milagres de Jesus. Jesus tinha dado uma missão para eles, eles tinham a revelação da palavra, dos milagres. Só que nesse núcleo de amigos ele tinha um núcleo mais íntimo dele, que eram Pedro, Tiago e João, que eu posso chamar eles de melhores amigos, eram os bestes de Jesus ali. Nesse momento a gente vê que se afunila ainda mais. Existem alguns segredos que eu e você, nós devemos apenas abrir os nossos melhores amigos, em quem o nível da aliança e de intimidade é ainda maior, porque isso exige maturidade, exige confiança. Então ali diz que Jesus, ele chamou Pedro, Tiago e João. E se você começa a ver a história dos 3 ali caminhando por Jesus, vão ter certos momentos da caminhada de Jesus, que Jesus permite que apenas Pedro, Tiago e João, esse círculo mais íntimo dele, tivesse acesso a algumas coisas. Tem poucos relatos na Bíblia que falam sobre ressurreição. E a Bíblia diz que um deles, que foi a filha de Jairo, Jesus chega ali para orar, e estavam os demais discípulos, tinha alguns seguidores. Jesus mandou todo mundo sair. Jesus permitiu que apenas Pedro, Tiago e João permanecessem ali, porque se os outros tivessem, eles iam atrapalhar.
Vão ter algumas situações das nossas vidas que nós não devemos abrir para qualquer um. Porque as outras pessoas, elas não têm a maturidade suficiente, elas não te conhecem o suficiente, você não tem um nível de lealdade suficiente para que você possa compartilhar. Um outro momento que Jesus ele chega, e onde tem a transfiguração do monte, Jesus ali vê Elias, Jesus vê Moisés no monte, Jesus mesmo tem a transfiguração ali. Os únicos que se permitiram que Jesus tivesse acesso era esse círculo mais íntimo. Quando ele está falando de círculo mais íntimo, é aquelas pessoas que a gente realmente pode contar. Quem aqui, eu quero que você não precisa responder, mas pense aí na sua mente, que você saindo agora, ou de madrugada, teu carro quebra no meio da rua, eu tenho um Peugeot, então se você é meu melhor amigo, fique esperto, que a chance de ser grande. Quem vai largar tudo e vai te socorrer? Para eu pensar que é o nível da aliança muito mais próximo, que a partir desse momento já há o comprometimento, que você não pensa duas vezes, deixando as coisas de lado. E esse era o nível de acesso que eles tinham, era o círculo íntimo. Existia uma aliança, os segredos eram compartilhados, eram revelados somente àqueles, porque os demais iriam atrapalhar. São os melhores amigos, são as pessoas que realmente você pode contar. O interessante é que nesse nível, normalmente você nem precisa pedir ajuda das pessoas. É normal, você conhece tanta pessoa, é um relacionamento tão próximo, que às vezes a pessoa chega, pergunta aí, tudo bem? A pessoa, tudo bem. Você sabe que não está tudo bem. Porque a convivência, existe um comprometimento maior ali. E nesse outro nível, nesse nível que nós estamos falando, que é o círculo íntimo, a gente vê mais uma passagem que Jesus ali, momentos antes de Jesus ele ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus foi no monte que era o Getsemane, e ali Jesus, ele estava com os 11 discípulos, porque Judas já tinha saído para fazer a trairagem, só que Jesus ele deixou ali no começo os 11, e esses 3 Jesus ele pediu para subir com ele para ter um tempo de oração. A Bíblia diz ali que Jesus ele começa a se angustiar, e aí Jesus começa a sangrar sangue, e ali Jesus ele chora. Então, nós não devemos permitir dar acesso a todo mundo para as situações que nós estamos passando. Não é qualquer um que merece você ver você chorando, ou ver você sangrando. Você não vai expor para qualquer pessoa. São pessoas de círculo íntimo, que tem aliança, que tem comprometimento com a sua vida. Então Jesus ele chora ali, e só os 3 eles tiveram acesso a isso. Só que nós temos ainda, e aqui é o último nível de acesso, que é o círculo ainda mais íntimo que Jesus tinha, e era a única pessoa que Jesus ele tinha ali. Vamos abrir no Evangelho de João 13, 23 até o 25. E aqui a gente vai falar sobre o discípulo amado. Fale, discípulo amado. Discípulo amado. O discípulo amado era o melhor amigo de Jesus, aquele que tinha mais proximidade. Vamos ler ali? Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Pode passar para o outro aqui. Simão Pedro fez sinal para ele e disse: pergunta quem o mestre está falando. Opa, acho que é até o 23. É 13? Isso, 23. O discípulo amado, exatamente. A gente lê aqui e é um pouco presunçoso, porque foi João mesmo que falou que ele era o discípulo amado, né? A gente pensa, olha que presunçoso, achava. Só que a Bíblia relata que Jesus, que ele era o discípulo amado, porque ele se reclinava ao peito de Jesus. Então ele conhecia o coração de Jesus. E mais para frente, a gente vai ver que quando Jesus ele é crucificado, Jesus estava lá, os discípulos, os amigos de Jesus, e até os mestres de Jesus, eles se afastam, eles estavam apavorados, porque eles estavam com medo do que ia acontecer com eles também. Só que a Bíblia relata que somente um dos amigos dele continuou ao pé da cruz, junto com Maria. Está em João 19, 25. Pode abrir? Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela e Maria, esposa de Clopas, também Maria Madalena. Pode passar.
Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava disse a ela: esse é o seu filho? Pode passar o próximo. Em seguida disse a ele: esta é sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Então, quando Jesus estava na cruz, vocês pararam para pensar o nível de intimidade que João tinha. Porque ele foi o único discípulo que ouviu as últimas palavras de Cristo ali. Jesus viu ele ali, a lealdade que ele tinha, ele foi acima do risco que ele podia correr. Aqui a gente não está mais falando de um vínculo comum, a gente está falando de um vínculo mais forte que tem, que é a lealdade. Porque já não era mais uma amizade. Ali a Bíblia diz que havia uma entrega, era um vínculo de coração. Ali o coração de João era de Jesus e o coração de Jesus era de João. Ele quis permanecer no sofrimento de Jesus quando ninguém mais ficou. Aquela amizade que talvez o mundo caiu para o lado, ela pode ser uma situação que a pessoa não pode fazer mais nada por você, não tem o que ela fazer, mas mesmo assim, no seu sofrimento ela permanece do lado. E a Bíblia diz assim que esse nível de relacionamento é um nível extremamente raro. Se você encontrou, você é uma pessoa extremamente rica. Porque quando a gente fala de lealdade, não importa a situação que vai ocorrer, acontecer. E mais pra frente a gente vê que Jesus ele revelou, ali no livro de Revelação, o Apocalipse, Jesus revelou o propósito que ele tinha para as nações. João, discípulo amado, discípulo leal, estava ali com Cristo até o final. É um nível de relacionamento muito forte. Ele recebeu a revelação do propósito completo de Cristo. Esse nível de relacionamento está falando de lealdade e transcende qualquer situação. Agora eu pergunto, quem hoje, se acontecesse uma situação extremamente grave na sua vida, se você ficasse incapacitado de fazer alguma coisa, ou talvez você fosse recolhido, quem que ia resolver os BO ou assumir daqui para frente? Porque aqui ele está falando de lealdade. Pensa essa situação. Às vezes a gente tem uma pessoa passando por uma situação do nosso lado. Às vezes a gente vai querer trazer conforto. Aqui está falando assim: o teu problema que você tem já não é mais só teu problema, agora é nosso. A gente vai resolver esse BO de qualquer forma. É um nível de comprometimento total. E nessa noite aqui a gente deve pensar, e talvez durante essa mensagem Deus tenha falado com você e colocado algumas pessoas na cabeça. Às vezes Deus ele tenha trazido algumas situações. Isso nos leva a nós fazermos um reposicionamento de pessoas na nossa vida. Às vezes nós estamos dando acesso ao nosso coração, à nossa vida, a pessoas que elas não mereciam ter esse acesso. Às vezes nós estamos pedindo opinião a áreas estratégicas das nossas vidas, a quem a gente não deveria, a quem não está correndo a mesma corrida do que a gente. Alguém que talvez ela seja ímpio, que o pensamento dela não está no Senhor Jesus, e nós estamos correndo sérios riscos. A maioria das decepções que acontecem em relacionamento, porque as pessoas não souberam discernir a que nível de entrega você deveria dar a elas. Nós devemos ter muito temor, pedir para Jesus, para que nos desenvolva essa ferramenta, que é fazer o discernimento. Quero que vocês se coloquem em pé. A gente já está encerrando a mensagem, mas eu quero falar algo para vocês. A gente falou a noite toda sobre relacionamentos, as pessoas que a gente deixa se aproximar, pessoas que nós damos acesso à nossa vida. Só que existe um relacionamento que ele deve transcender qualquer prioridade, que é o relacionamento de Cristo. Todo o propósito de Deus, desde o início, desde o jardim do Éden, foi que Deus tivesse um relacionamento com o homem. E a Bíblia diz que por causa do erro do homem, esse relacionamento que ocorria toda a tarde no jardim do Éden, ele foi quebrado. O pecado nos separou do relacionamento com Cristo. Só que a Bíblia diz também que Jesus, ele veio em carne e ele resolveu, ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Deus ele nos chama para isso. Só que agora não existe mais nenhum impedimento que faz. O único impedimento é o nosso nível de entrega para Ele. A gente viu aqui os diferentes níveis. E talvez na nossa caminhada cristã, a gente está no nível da multidão. A gente chega na igreja, a gente quer receber uma cura,
quer receber uma libertação, a gente quer receber o pão espiritual, o peixe. Só que, a partir do momento que é uma expectativa nossa, ela não se cumpre, ou às vezes uma decepção, a gente se afasta. Ou às vezes a gente está mais próximo, a gente fala: Jesus, eu quero seguir a sua direção, gostei disso, quero viver um pouco contigo. E você começa a caminhar como aqueles 70 que chegam mais próximo de Jesus. Você caminha durante um tempo, só que quando chegam as palavras mais duras, nosso coração não resiste, a gente se entristece, e a gente se afasta. Ou às vezes a gente está entre os 12, falando: Jesus, a partir de hoje minha vida vai ser comprometida com o Senhor, quero caminhar junto contigo, quero viver os seus planos. Só que a partir do momento que a minha vida cristã e o meu relacionamento com Ele começa a ser comprometido lá fora, que eu tenho que tomar decisões que talvez vão tirar o meu comprometimento com Ele, eu acabo recuando. Ou às vezes eu já cheguei num nível que eu falo: Jesus, eu começo a caminhar mais próximo de Ti, eu quero me aproximar de Ti, porém, algumas situações ainda me afastam. Quando o bicho pega, quando acontece uma situação grave da minha vida, eu não estou aos pés da cruz lá. Ou talvez você chegou nesse momento e falou: Jesus, a única coisa que eu tenho é você. Tudo que eu preciso é você, mesmo que eu perca tudo, esse relacionamento com você. Eu quero, Deus, nos colocarmos diante de Ti nessa noite, diante dos Seus filhos. Quero colocar a nossa vida diante do Senhor. Todas as pessoas que o Senhor tem permitido nos aproximar de nós, Senhor Deus, nos dê discernimento. Então, a palavra de Deus, que aqueles que estão em Ti, Deus, irão discernir e não serão discernidos, Pai. Senhor Deus, Ele coloca essa capacitação no nosso coração, na nossa vida, Deus, para que nós possamos saber, Deus, de quem nós devemos nos aproximar, de quem nós devemos nos afastar também, Senhor, a quem nós devemos dar um nível de acesso maior, de comprometimento, de caminhar mais perto, Senhor. Que o Senhor esteja nos dando maturidade para isso, Pai. Que nós possamos, Deus, servir-lo, Deus, Senhor, da melhor forma. Que haja um coração entregue ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, abençoa, que nossos relacionamentos, Deus, sejam relacionamentos extraordinários. Senhor, nos ensine, Deus, a caminhar segundo o que o Senhor chamou. Que nós possamos gerar frutos, Deus, e que as pessoas, Pai, que estão do nosso lado, Deus, elas possam também caminhar contigo. Que a nossa vida seja devota a Ti, a ponto, Deus, das pessoas que estão conosco, elas também queiram buscar o Teu nome, buscar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos.